Fala galera, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui junto nesse projeto lindo que é o Carpinteiro Divino, um projeto que nasceu no coração do Leuci, junto com Deus, óbvio. E eu estou muito feliz que a gente chegou, Leuci, ao 16º episódio. Estamos aqui, 16. Obrigado você que vem nos acompanhando, obrigado você que vem dando esse feedback para nós. Estamos evoluindo, estamos melhorando, então é muito importante que você compartilhe, que você nos dê feedback para que a gente possa evoluir. Leuci, mais uma vez, obrigado, cara. 16 vezes que eu já apertei essa mão sua, então obrigado aí por estar compartilhando um pouco do seu conhecimento, viu? Obrigado você, Léo, obrigado a todos que estão fazendo esse projeto acontecer. Sinceramente, que Deus esteja alcançando as pessoas, que esteja sendo útil, né? Espero que tenha sido bom para você, que Deus esteja te abençoando. E mais uma vez, compartilhe. Eu estou vendo assim muitas pessoas engajadas. Que legal. E compartilham, então graças a Deus que esse estudo possa alcançar as pessoas. E para você que é a primeira vez que está aí, que alguém compartilhou com você, não deixe de ver os episódios anteriores, inclusive o último foi sobre a lei. É extremamente importante que você... Foi todo um cronograma, né, que o Leuci preparou. Então vai lá, são episódios super curtos, que dá para você pegar rápido, para você aprender. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Como a gente sempre faz, é uma oração para que a gente comece e inicie isso daí. Leuci, por favor. Amorável Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que temos de sermos porta-vozes da Tua Palavra, que nesse momento, mais uma vez, que o Teu Santo Espírito nos traga paz, nos traga senso, a reverência da Tua presença e que a Tua Palavra possa ser explanada mais uma vez. Abençoe aqueles que estão assistindo, ouvindo, que o Senhor esteja conosco. Rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bora lá que hoje o Leuci acabou de me informar, para você que é a primeira vez, eu descubro sobre o tema aqui, então fique tranquilo que do jeito que você está aí, eu estou aqui e a gente vai tirando dúvidas, vai surgindo perguntas na minha cabeça para que o Leuci consiga de uma forma simples poder ajudar aí, não só eu, como você que está do outro lado. Como eu já falei, o último falamos sobre a lei e hoje o Leuci falou que a gente falaria sobre o sábado. E sobre o sábado, eu achei muito legal que ele vai dividir em 3 episódios. Esse é o primeiro, que é o sábado e a criação. Então, para você que tem dúvida, para você que, assim como eu, vai fazer algumas perguntas aqui, vai ser muito legal, que é um assunto, né, Leuci, que tem bastante passagem que fala de uma coisa, que fala de outra, então vai ser muito legal esse bate-papo. Leuci, quando eu penso em sábado e a criação, não tem como a gente não lembrar do dia que Deus descansou após ter feito o planeta Terra ali. Por onde que você pode começar por isso? E aí ele descansou, como é que a gente pode trazer esse assunto aqui com uma forma mais simples, essa introdução? Legal. É muito legal nós termos iniciado todos esses vídeos anteriores, esses estudos anteriores, a gente foi criando uma base. Tá. Um ponto que a gente sempre frisou é o santuário. O santuário. Então a gente sempre frisou o santuário. No último nós distinguimos entre lei de Deus, a lei de Moisés, né? A gente colocou de lei moral, lei cerimonial. Tá. Né? Agora a gente vai no livro de Gênesis, lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, e nós vimos ali, já no verso 26, Gênesis 1, 26, a ideia, o projeto de Deus em criar vida na Terra. Então ele diz, olha, façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança, domine ele, que ele tenha as respingos dos nossos atributos. Então ali você percebe Deus projetando como seria então a sua criatura. Tá. O primeiro ponto que a gente vê aí, então, é que nós temos um Criador, tá? Respeito àqueles, né, que pensam diferente, mas a Bíblia deixa claro que nós temos um Criador.
e que o Criador nos fez à sua imagem, seres inteligentes, seres capazes, seres livres, né? Então, o primeiro ponto aí que Deus nos criou. Quando a Bíblia vai descrever, antes dele criar o ser humano, que é a sua obra-prima, ele começa então a criar vida na terra. Ele começa a organizar as coisas, tudo aquilo que o ser humano fosse precisar, ele foi criando. Então aí você encontra, a partir do verso 1 do capítulo 1, no primeiro dia Deus faz isso, e Deus viu que era muito bom. Segundo dia, Deus viu que era bom. Terceiro dia, então, Deus cria tudo em 6 dias literais. Um outro ponto importante aí que a gente vê é que alguns colocam a ideia de que não seja dias literais, de que sejam dias milenares. Mas o próprio texto bíblico nos dá características de que sejam dias literais. Numa semana, em 6 dias, Deus então foi criando. Tá. Você percebe que em um dado momento é criado, por exemplo, os vegetais, né? Só depois, no 4º dia, são criados, por exemplo, os luminares, como o sol, a estrela e tudo mais. Então, se nós pensarmos de que fosse dias milenares, então as plantas sobreviveriam sem a luz do sol. Tá? Interessante. Então a Bíblia deixa claro, não só por esse motivo, mas N motivos, de que são dias literais. Tá. Quando você vai em Gênesis, no capítulo 2, do verso 1 ao 3, fala o seguinte: havendo Deus terminado de criar todas as coisas, no 7º dia Deus cria o último ponto. Então, no 7º dia, Deus cria o sábado. Então, mas como assim Deus cria o sábado? A palavra sábado, né, ela vem aí de grego, hebraico, significando descanso. E esse termo descanso, Deus pegou o 7º dia comum e deu um caráter, deu um título, deu uma personalidade a ele, que era o sábado, que era o dia do descanso. E aí o texto disse que Deus abençoou, santificou o dia de sábado. Nesse ponto aqui, é para a gente já explorar de várias formas. Por exemplo, quando você vai no capítulo 40 do livro de Isaías, no verso 28, ali diz que Deus não se cansa, Deus não se fadiga. Então, se Deus não se cansa nem se fadiga, qual é a novidade, a necessidade de Deus descansar após uma criação? Na verdade, quando Deus chama agora por descanso, é como se Deus chamasse a sua criatura máxima, que foi o ser humano, para sentar um pouco. Eu já ouvi que até o descanso, né, que você falou que é a raiz da palavra, era também desfrute, que é, pegando essa linha sua, é de tipo, contemple. Isso. Olha que legal, né? Então, exatamente esse ponto. Então, contemple agora o que foi feito. Não sei se você observa, mas quando você vai olhar algumas obras de arte, você percebe, por exemplo, um quadro, e aí em algum cantinho do quadro tem ali uma assinatura. Sim. Então essa assinatura, você então, quando alguém está apreciando o quadro, ele olha e diz, olha, foi fulano que fez. Então aqui Deus chama o ser humano, né, Adão e Eva naquele momento, para um descanso, para uma pausa, para contemplar. Veja que Deus havia dito, tudo é muito bom. Tudo que eu fiz era perfeito, muito bom. Mas agora eu preciso que a criatura contemple e também veja que tudo é muito bom. Então, Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, é onde aparece então Deus separando o 7º dia e o santificando e o abençoando. Tá? Beleza. Até aí tudo bem. Na criação, então, hoje, vamos dizer, esse capítulo está falando sobre o sábado e a criação.
Então, o sábado da criação foi feito para que o ser humano, não que fosse Deus, mas porque Deus não precisa descansar, mas que o ser humano desfrutasse de todas aquelas maravilhas, desde a água, desde o animal, desde o vegetal, enfim. Mas que ele desfrutasse daquilo. Sim. Esse é o raciocínio que a gente tem que seguir. Só para a gente completar essa linha de raciocínio, perceba que Deus foi criando ali grandes instituições. Quando você vai no capítulo 2 do livro de Gênesis, do verso 8 em diante, diz que Deus criou no terreno que era o Éden, Deus cria o jardim. Esse jardim era para que fosse o santuário de Deus com esse casal edênico. Então veja que Deus agora institui o santuário dele aqui, e ele então pedia para que essa criatura viesse a ter um encontro com ele e pudesse o adorá-lo, pudesse o contemplá-lo. Saindo um pouquinho dali, dando um pulo lá na frente, nós encontramos dois textos interessantes. Isaías 66, verso 22 e 23, nos diz ali que quando Deus restaurar tudo, quando Deus criar um novo céu e uma nova terra, por exemplo, né? Aqui nós estamos no capítulo 66 do livro de Isaías. Um pouquinho antes, no capítulo 65, do verso 17 em diante, ele coloca como ele vai renovar todo o nosso planeta. Vai recriar o Jardim do Éden. No capítulo 66 ele diz: virá toda a carne aos sábados me adorar. Então, na nova terra, seguindo o modelo que ele havia instituído lá no Éden, que o sábado era um dia de entrar no santuário de Deus, que era o Jardim do Éden, e ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo com ele, ele coloca agora em Isaías 66, 22 e 23, que na nova terra repetiremos, faremos o mesmo. Que legal, Luci. Um outro texto, Ezequiel 46, a partir dos primeiros versos, fala que... 46? Ezequiel 46. Fala que, da mesma forma que em Jerusalém geográfica, em que os portões da cidade deveriam ficar fechados durante o dia da semana, e no início do sábado abre os portões. Então, no sábado, toda criatura vem adorar a Deus. Quando você compara esses textos e vai lá para Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, em que haverá um novo santuário, né? Coloca que a Nova Jerusalém vai descer. E ali a Nova Jerusalém não será morada nossa, né? Em Isaías 65 diz que nós vamos construir casas, nós vamos morar nessas casas, mas a Nova Jerusalém será aberta, da mesma forma que Ezequiel 46 diz, será aberta no início do sábado, e todos os povos da terra virão a essa Nova Jerusalém prestar um culto de adoração a Deus. Esse é um assunto mais avançado, hein? Esse é um assunto muito legal, muito legal. Você deu um pulo, legal, hein, cara? Porque isso tem a ver com a escolha que eu faço hoje. Sim. Se eu já sei, entre aspas, o que vai acontecer no futuro, eu já tenho que saber que eu tenho que criar isso hoje. Essa rotina de, aos sábados, desfrutar, descansar, conforme a gente vai poder estar falando, se vai acontecer isso na Nova Jerusalém, é uma parte que a gente precisa... Por isso que você acha que você dividiu em 3, né? Para que dê tempo da gente explorar, né? Porque tem muita coisa. Vai surgindo, você fala, cara, é um assunto delicado. Sim. Agora veja, né? Tá. Nós iniciamos no livro de Gênesis, demos um pulo lá na frente e vamos voltar. Tá. Quando você vai para Êxodo, no capítulo 16... Para você que é a primeira vez está assistindo, você vai perceber que todas as vezes eu estou com um papel e uma caneta, que o Leoci vai falando tanto texto
Que aí depois a gente vai lá ver, né? É bom o pessoal ir lá ver, né? Tem que ir, né? Pra ver se é isso mesmo que ele tá falando. Êxodo 16. Quando você vai em Êxodo capítulo 16, nós estamos agora saindo do cativeiro egípcio, estamos no deserto, indo até a Terra Prometida. Tá. Veja, o que vai acontecer lá na Terra Prometida? Nós vamos chegar no capítulo 20 do livro de Êxodo, em que Deus vai dar as 2 tábuas da lei para Moisés. Lembra que a gente estudou da última vez? Né, que depois no capítulo 32, Moisés então fica bravo, quebra lá porque o povo está adorando o bezerro, e depois são refeitas. Então veja, lá no capítulo 20, Deus vai passar para eles as leis. No capítulo 16, eles estão no caminho, e eles têm fome. O que Deus providencia para eles? Maná. O maná. Deus então começa a permitir que do céu caia comida para eles. Mas aí Deus diz para eles, olha, vamos fazer uma regra aqui. O maná vai cair para vocês durante todos os dias. Ou melhor, o maná vai cair para vocês de segunda a sexta. Isso está na Bíblia. Na Bíblia, Êxodo 16. Ah. O maná vai cair para vocês de segunda a sexta. No sábado não vai cair maná. Mas aqui eles não guardavam o sábado. Veja que nós vamos chegar nesse ponto. Tá. Olha a sua pergunta, que interessante, né? Leoci, mas eles já sabiam do sábado quem que era? Então, vamos lá. Então, veja, na sexta-feira vocês vão colher em dobro. Na sexta. Na sexta-feira, que é o dia da preparação, vocês vão colher em dobro. Quando chegar no sábado, não cai maná do céu. Tá. Mas e se eu quiser, nos outros dias da semana, colher em dobro? O que vai acontecer? Vai faltar para outro ou não? Deus disse, quem colher em dobro nos outros dias da semana, vai dar bicho. Mas na sexta-feira... Você fala por ser zoião. Querer guardar. Mas na sexta-feira, vocês são permitidos a colher em dobro. E, meu, como a galera não confia, né, Leoci? Então. E aí, né, você percebe... Não, e eu né, nem falar galera, eu digo, tipo, como que a nós, gente né? de falar, cara, e se não vir amanhã? A gente não confia, né? A gente, é aquela velha máxima, né? A gente confia desconfiando, né? Não, mas se eu puder ter 2, 3 aqui, né? Porque vai dar fome em mim. Sim. E aí você percebe, você tocou num ponto interessante, Deus se relacionando com o povo. Sim. O que Deus havia dito lá no Jardim do Éden? Filhos, não coma desse fruto. Tudo que vocês precisarem, tudo aquilo que é bom, eu já estou dando para vocês. Não como do fruto. Mas no dia em que você avançar a mão e comer, e pegar e comer, vocês vão estar duvidando de mim. Então Deus estava ensinando para eles agora. Vocês vão guardar o meu sábado. Beleza. Êxodo 16. Êxodo capítulo 20. Do verso 8 ao verso 11, no meio dos 10 mandamentos, nós temos o quarto. Lembra no estudo anterior que a gente viu os 10? Nós temos do verso 8 ao verso 11, nós temos o quarto mandamento. No quarto mandamento, agora Deus chega para eles e fala, viu? Lembra que lá na criação eu instituí o sábado? Algumas pessoas colocam no seguinte, olha, esse texto aí, ele está falando que Deus está estabelecendo para o povo judeu a guarda do sábado. Então, o sábado foi instituído para o povo judeu. E o povo judeu guarda o sábado até hoje. Guarda. Né? O povo judeu guarda o sábado até hoje. Então, veja, se foi instituído o sábado para o povo judeu, você e eu somos judeus? Cara, eu acredito que alguma coisa deve ter aí. Mas assim, que não eu saiba, nós não somos. somos, né? Não somos semitas. Se nós não somos semitas, então, de acordo com essa visão, essa interpretação, se o sábado foi dado só para o judeu,
então nós não precisaríamos guardar o sábado. Sim. Certo? Certo. Então veja, nós acabamos de ver que no capítulo 16, Deus já institui para eles o sábado. Quando chega em Êxodo capítulo 20, Deus não apresenta para eles da seguinte forma: olha pessoal, a partir de agora eu quero fazer um pacto com vocês, eu vou instituir uma lei para vocês. Veja que o texto começa em Êxodo 20, verso 8, lembra-te. Se eu digo para você, Léo, lembra disso? É algo que você já viu antes, ok? Quando que eles haviam visto antes? Desde a criação, entende? Agora você perguntou, né? Mas como assim? Como que esse contexto se dá? Quem são essas pessoas que estão saindo do cativeiro egípcio? A gente tem que entender, né? Como que eles chegaram ao cativeiro egípcio, né? Você percebe que nós temos a história de José, já citamos aqui algumas vezes, né? Em que José foi para o Egito, chegando no Egito ficou famoso, ele levou a família dele, essa família cresceu no Egito, mas chegou um ponto que trocou-se o faraó. E o faraó se sentiu ameaçado e escravizou o povo. Porque eu acho que os judeus, né, o pessoal trabalhava muito, né, Luciano? Era inteligente, né? Inteligente, foi multiplicando e tudo mais. Isso. Aí você começa o livro de Êxodo, Deus levantando um menino, que é Moisés. Para que fosse o libertador desse povo. Então você vai agora, através de Moisés, como um tipo de Cristo, libertar esse povo. Esse povo havia passado mais de 400 anos lá no Egito. Em 400 anos, quantas gerações, quantos nasceram, morreram lá? Vários. Essas pessoas não conheciam mais o seu Deus, da mesma forma que José conhecia, né, que Moisés conhecia. Então veja que Deus está se reapresentando a eles. Por isso que você encontra Deus com muita cautela se aproximando deles. A gente viu isso aqui durante o estudo. Você vai em Êxodo, no capítulo 19, você encontra ali Deus falando com eles do monte. Êxodo capítulo 25, Deus pede para construir um santuário. E Deus aos poucos vai chegar mais perto. Então no capítulo 20 do livro de Êxodo, junto com os 10 mandamentos, Deus então coloca lá o mandamento do sábado. Lembra que a gente estudou em Mateus capítulo 22, do verso 35 ao 40, em que foram lá o resumo de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo? A gente viu que isso resumiria uma das tábuas e a outra. Lembra? Lembro. A gente perguntou, né, por que são duas tábuas? No último mesmo você falou sobre isso. Né? Então, um deles é amor a Deus, amor ao próximo. Então veja que o sábado ele é colocado ali na tábua de um amor a Deus. Você consegue imaginar como que seria distinto daquela época até os dias de hoje? Qual é o Deus que você adora? Qual é o Deus que você cultua? Havia ali os deuses egípcios, os deuses sumérios, os deuses cananeus. Qual deles? O Deus criador dos céus e da terra. Como é que você distingue o Deus criador dos céus e da terra? Aquele que depois de ter criado todas as coisas, assinou guardando o sábado. Então o sábado é dado ali como memorial da criação. Nossa, legal essa parte aí. Qual é o Deus que você acredita? É uma pergunta que você estava fazendo para você mesmo, né? Sim. E aí você falou, é o Deus que fez tudo e descansou no sábado. Aí então você vê que Deus então começa agora a fazer pactos com todos. Primeiro com o judeu, Jesus diz que a salvação vem do judeu, mas com todos que viesse depois. Por exemplo, ainda no Antigo Testamento, você encontra Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20, olha, estou dando os meus sábados para servir de sinal entre mim e vocês, para que as pessoas saibam que eu sou o seu Deus.
Então, todos aqueles que faziam um pacto com Deus, eles deveriam então guardar os mandamentos, inclusive o sábado. E a galera, eu acho que depois a gente vai até falar mais sobre isso, né? Leva a sério vários mandamentos. Tipo, não roubar, não matar. Mas eu vejo que nesse mandamento quarto, de coração mesmo, a galera trava mesmo, assim. E tem muito essa dúvida. Sim. De, o que é descansar, o que é desfrutar. Eu acho que você vai falar até mais sobre isso. Sim, e é interessante essa questão, por isso que nós vamos dividir em 3 estudos, para poder falar o seguinte: o pessoal fala, maravilha, esse primeiro estudo que você está fazendo, está tudo dentro do Antigo Testamento, então você está correto. Foi feito exatamente isso, foi dado para o judeu, etc. Só um texto, por exemplo, que você vai no Novo Testamento, você encontra ali em Marcos capítulo 2, no verso 27 e 28, em um dos diálogos de Jesus e as pessoas daquela época, porque a gente vai ver depois qual é o contexto, né, que Jesus chega naquele momento, como que as pessoas estavam obedecendo a lei de Deus, estavam fazendo exatamente como ele pediu, estavam acrescentando, como que eles estavam vivendo. É todo um contexto, Todo um contexto. E aí Jesus conversando com eles, e eles disseram, olha, mas você transgride o sábado, seus discípulos comem, roubam espigas no sábado, você cura no sábado, você transgride o sábado. Aí Jesus fala o seguinte, Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. Falou, olha, o sábado foi feito para o homem. Esse é famoso, esse aí. Não o homem para o sábado. Aí, e olha, eu sou o Senhor do sábado. O que a gente pode interpretar com esse texto? Uma pergunta que eu falo para você. Esse texto, quando Jesus disse, o sábado foi feito para o homem, ele está escrito da seguinte maneira, o sábado foi feito para o homem judeu, ou ali está dizendo no sentido genérico, foi feito para o ser humano. Ser humano, na minha opinião. Olha que interessante. Então as pessoas dizem, no Novo Testamento você não encontra texto em que reforça a guarda do sábado. Jesus está dizendo, o sábado foi feito para o ser humano. Se é para o ser humano, não é só para o judeu. É para todo mundo. É para todo mundo. Agora aí o segundo ponto, Jesus coloca, eu sou o Senhor do sábado. Qual era o problema que estava acontecendo ali? Desde quando você vai para o livro de Isaías, capítulo 6, do verso 1 em diante, Jesus disse, Isaías, você vai pregar para o povo judeu, mas você vai cansar de pregar, e eles não vão me aceitar, não vão crer em mim. Então veja, há possibilidade de eu guardar o sábado, engessar o sábado com um monte de regras e normas humanas, e não adorar e não crer no Senhor do sábado? Então, qual é a questão que Jesus está abordando ali? Vocês gastam muito tempo falando sobre o sábado, mas vocês não creem no Senhor do sábado. Nossa, essa é boa, hein? Então, Jesus estava dizendo para ele, foi eu quem criou o sábado. Quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 1, por Colossenses capítulo 1, Hebreus capítulo 1, Jesus é o Criador. Então Jesus havia instituído o sábado. Agora eles estavam cobrando Jesus por transgredir o sábado. E Jesus falou, olha, eu sou o Senhor do sábado. Então vocês não me adoram, não me aceitam e quer guardar o sábado. Entende? Então a gente precisa entender o contexto. Porque senão você vai dizer, olha, Jesus aboliu tudo isso. Tudo isso foi passageiro. E tudo isso já não faz mais necessidade. Legal, hein, Luci? Eu acho que a gente passou até um pouco do que a gente está acostumado, né? Porque vai encaixando um assunto no outro e vai surgindo dúvidas mesmo. Sim. E é legal que você tente explicar da melhor forma possível. E assim, acho que a gente vai encerrando, Luci, esse episódio número 16. Sempre no final eu peço para você dar um resumo. Você já falou bastante coisa, mas se quiser terminar com alguma frase, algum pensamento, para que dê liga para o próximo, eu acho que vai ajudar bastante aí todo mundo. Eu sempre cito um texto bíblico. Isaías capítulo 56, ali diz que qualquer estrangeiro que se aproximasse do judeu
e que fizesse um pacto de obediência ao mandamento de Deus, a guarda do sábado, ele também faria parte do povo de Deus. Então, até os nossos dias, se você obedece os mandamentos de Deus, não só o sábado, como a gente já viu no último estudo, mas obedece os mandamentos de Deus, hoje também há a possibilidade de você fazer parte do povo de Deus. Muito bom. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. E assim a gente encerra mais um episódio. Te espero na próxima semana. Assiste com calma, compartilha, tira dúvida. É um assunto, né, Leoci? Um pouco mais complexo. Não tenha vergonha de chamar, de perguntar. Estamos aqui para isso. Deixe seu comentário. E obrigado por você ter ficado aí até o final. E até o próximo.